Êxodo, capítulo 23, versículo 13, em que o Eterno nos diz aqui, meus irmãos: e em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Irmãos amados, nós estamos agora, meus irmãos, vivendo um período em que ocorrem várias festas pagãs. É um período de idolatria, meus irmãos, que começa, meus irmãos, com a festa que eles chamam de Natal e se encerra oficialmente na festa pagã do Ano Novo. Porque, meus irmãos, é o período da Saturnália, que são 8 dias. E nós já havíamos comentado em outras ocasiões, meus irmãos, que o Ano Novo, que é celebrado no mundo, é o Ano Novo de Jano, do deus Jano. E nós temos comentado com os irmãos que esse deus Jano é um deus romano de duas faces. Amém? Esse deus é um deus que ele apoiou na mitologia o deus Saturno, que nós sabemos que representa Satanás. Amém? Então, meus irmãos, nós sabemos claramente que é uma festa carregada de paganismo e com graves comprometimentos espirituais. Graves comprometimentos espirituais. Nós vemos que há muito engano que está nessa festa pagando o Ano Novo, meus irmãos, e o Eterno, ele jamais gostaria de levar nenhum de nós para os juízos e os comprometimentos espirituais que essa prática acarretará àquelas pessoas do mundo que celebram. Porque, meus irmãos, o Eterno nos ordenou na sua santa palavra que nós temos o Ano Novo em festa de trombetas, Rosh Hashanah, que normalmente de 4 em 4 anos ocorre em outubro, mas nos outros anos ocorre em setembro. Amém? Então, esse é o nosso Ano Novo. E o Ano Novo do Eterno é celebrado com contrição, com o Ano Novo do Eterno da Bíblia, dá início aos 10 dias de temor. Amém? É diferente do Ano Novo mundano, do Ano Novo do mundo, em que eles celebram de uma maneira pagã, pecaminosa. E nós, meus irmãos, não estamos aqui para condená-los, mas estamos aqui para sermos um testemunho vivo de não nos dobrarmos ao ano de Ran-Satã. Porque, meus irmãos, nós fomos chamados para ser luz. Como que a gente vai ser luz se a gente for atrás das práticas pagãs? É uma vela apagada. Então, nós não podemos ser uma vela apagada. Nós não podemos ter nenhuma comunhão com esse ano pagão, com essa celebração do ano pagão. Só para os irmãos terem uma ideia, meus irmãos, antes do ano 46 antes de Cristo, o ano começava no mês de março, porque você vê que o mês de março era o primeiro mês, depois vinha abril, segundo, terceiro, maio, junho, quarto, julho, 5, agosto, 6, setembro, 7. Olha, setembro bate com 7, mas outubro bate com 8, novembro bate com 9, dezembro bate com 10. Mas o imperador Juliano, idólatra do deus Jano, meus irmãos, quis impor o culto a Jano em 1º de janeiro. Amém? 1º de janeiro, ele botou mais 2 meses para fazer em 46 a.C. E qual foi a celebração
desse ano novo instituído por Juliano. No dia da celebração, matou muitos judeus, meus irmãos. Foi um dia de grande morticínio de judeus. Então, esse ano novo celebra espiritualmente sangue judaico derramado, meus irmãos. Amém? Você vê isso na história, que ele, para celebrar esse ano novo, para provocar os judeus que obedeciam o ano do Eterno, matou muitos judeus nesse ano. Foi a celebração dele, foi matar os judeus. Amém? Então nós vemos que carregamento maligno está nesse ano, meus irmãos, e nós, como diz o Eterno aqui em Êxodo 23:13, e em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Eu tenho falado para os irmãos que Roma é da descendência de Esaú. Amém? Então, meus irmãos, Deus diz ali em Malaquias, capítulo 1, que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Não queira você, meu irmão, minha irmã, estar debaixo da ira de Deus. Então, você não pode querer celebrar a festa instituída pela descendência de Esaú. Você tem que dar um testemunho de Jacó. Porque quando Esaú encontrou Jacó e falou, Jacó, vamos ali até Seir, Jacó disse, não, eu vou devagarinho. Só que na hora H, Jacó não foi para Seir, foi para Sucote. Amém? Por quê, meus irmãos? Porque Jacó não pode se misturar com o paganismo de Esaú. Nem o Jacó, ser o filho de Isaac, se misturou com o paganismo do irmão dele. Amém? Então, meus irmãos, nós temos um exemplo do nosso patriarca Jacó, que guardou a pureza, guardou a santidade e não quis se misturar com a prática pagã. Muitos, meus irmãos, agora têm a oportunidade de mostrar para o inferno que são de Yeshua. E como que a gente mostra para o inferno que é de Yeshua? Não tendo nenhum contato com essas práticas pagãs. Amém? É uma prática maligna, com toda a sua carga maligna, meus irmãos, toda a sua carga pesada, que vai afetar, inclusive, o futuro dessas pessoas. Amém? Porque, meus irmãos, muitos pedem tanta coisa nesse ano novo e quase nunca conseguem nada do que pedem. Por quê, meus irmãos? Porque não estão pedindo para a pessoa certa. Amém? Então, meus irmãos, vamos evitar tudo isso e não podemos... Lembra, não pode nem haver fogos de artifício, porque o fogo de artifício tem um lado maligno, meus irmãos. Nós vamos ouvir agora, já, uma fala do rabino Mário Moreno, que é judeu de nascença, mas também segue Yeshua. Nós vamos ver um pouquinho a palavra dele e um outro vídeo aqui também importante que eu vou colocar para os irmãos a partir de agora. Então, meus irmãos, estejam ligados em não comprometer a vontade de Deus, porque, meus irmãos, Deus, como diz a palavra, não terá o culpado por inocente naquele dia. Amém? E esse dia nós sabemos que está próximo, amém? E temos que estar muito atentos em fazer a vontade do Eterno. Amém. Vou agora colocar, então, meus irmãos, 2 vídeos, amém? Para os irmãos, estou inclusive agora em nome de Yeshua, né, meus irmãos? Você que está ligado com as coisas de Deus. Então, vamos aqui colocar esse primeiro vídeo aqui, irmãos, amém? Da festa do Ano Novo, para você entender, irmão. O Ano Novo do Ocidente pode até parecer cristão, mas na verdade suas origens são tão pagãs quanto as do Natal. O calendário atualmente utilizado pelo Ocidente, o gregoriano, tem uma história interessante. Ele deriva praticamente inteiro do calendário juliano que era vigente na Roma pagã. Apesar de existirem diferenças entre certos povos relativamente à data de celebração, o mundo ocidental rege-se pelo modelo do calendário romano gregoriano.
E se muitos crentes hoje já condenam a observação do Natal por entenderem ser uma festa com origem pagã, o mesmo já não acontece relativamente a 1 de janeiro. Sua observação como um dia festivo é de origem tão pagã como o Natal ou o Carnaval. Não precisamos ir muito longe para perceber qual a origem desta celebração. A própria Wikipedia é suficientemente enfática. A comemoração ocidental tem origem no decreto do imperador romano Júlio César, que fixou 1 de janeiro como o dia do Ano Novo em 46 a.C. Os romanos dedicavam esse dia a Jano, em latim Janus, o deus dos portões. O mês de janeiro deriva do nome de Jano, que tinha duas faces, uma voltada para frente, visualizando o futuro, e a outra para trás, visualizando o passado. O povo romano era politeísta, ou seja, adorava vários deuses, e não existe nenhum relato de que o povo judeu que viveu nesta mesma época tenha comemorado o Ano Novo, nem tampouco que os primeiros cristãos o tenham feito. A passagem do Ano Novo é celebrada por todo o mundo, normalmente com queima de fogos de artifícios em festas públicas, reuniões com amigos ou familiares, jantares ou ceias festivas e as mais diversas promessas e simpatias. Contudo, vamos aprofundar mais a pesquisa, pois existe algo bem mais grave associado a esse dia que normalmente os meios de comunicação não gostam de citar. Como já vimos, a festa de Ano Novo foi criada para adorar Janus, o deus das transições. Mas o que poucos sabem é que desde os primórdios que essa data era utilizada para o assassinato de judeus. Não são histórias da carochinha nem teorias sem fundamento. É sim história arquivada que muitos desejariam certamente que ficasse esquecida na prateleira. Vejamos. Em 46 a.C., o imperador romano Júlio César foi o primeiro a estabelecer a data de 1º de janeiro como dia de Ano Novo. César achava que o mês nomeado segundo o deus Jano, janeiro, seria a porta apropriada para o ano. César celebrou o primeiro Ano Novo de 1º de janeiro, ordenando destroçar das forças revolucionárias judaicas na Galiléia. Testemunhas oculares disseram que o sangue jorrou nas ruas. Nos anos seguintes, os pagãos romanos observavam o Ano Novo praticando orgias e bebedeiras. Chris Armstrong, professor de História Eclesiástica, narra o episódio da seguinte forma em um artigo para a revista Christian Stone. Como outros festivais cristãos, a celebração do dia de Ano Novo no Oeste começou antes da Igreja vir a existir. Inicialmente, os romanos celebravam o Ano Novo no dia 1º de março e não no dia 1º de janeiro. Júlio César instituiu o dia de Ano Novo em 1º de janeiro para honrar Janus, o deus de duas faces que olhava para trás, para o ano antigo, e para frente, para o novo. O costume das resoluções de Ano Novo começou no período mais antigo, com os romanos fazendo resoluções de cunho moral, basicamente de serem bondosos uns para com os outros. Como se sabe, a Igreja Romana se apropriou da data do solstício de inverno, data que celebrava o Natalis Solis Invicti, para proclamar o nascimento de seu ídolo sincrético, um substituto distorcido e adulterado do Messias das Escrituras. Todavia, ao fazer uso de tal data, um dado curioso aconteceu. Como todo judeu, o Messias foi circuncidado ao 8º dia, conforme Gênesis 17, 12 e 13. A escolha da data de 25 de dezembro tem sua razão unicamente no sincretismo religioso, com o paganismo do culto ao Deus Sol, altamente popular em Roma desde o início do século II. Os pagãos, conforme atestam alguns autores como Arnóbio de Sica, século IV, tinham por hábito celebrarem o aniversário de seus deuses, algo totalmente estranho à prática das Escrituras, o que está na origem da escolha de tal data que celebrava o nascimento do Deus Sol invicto. Coincidentemente, a calendária rebatizada por Júlio César de Ano Novo ocorria 8 dias depois do solstício de inverno. Sendo assim, muitos séculos depois, a Igreja Romana passou a alegar que a calendária seria, na realidade, a festa da circuncisão, uma festa que marcaria a data da circuncisão do ídolo substituto do Messias bíblico e que, como tal, determinaria a morte do judaísmo e o nascimento de uma nova religião, o cristianismo. A festa de adoração ao deus Janus era celebrada no fim da calendária, festividade que se seguia a Saturnália e encerrava as celebrações pagãs de inverno. Janus teria sido celebrado justamente por honrar Saturno ao instituir a Saturnália. As celebrações a Janus eram marcadas por orgias e bebedeiras. Sobre a prática da festa da circuncisão, Chris Armstrong relata ainda: quando Roma tomou o cristianismo como sua fé oficial, os cristãos passaram a guardar o dia de Ano Novo.
No início do século VI, partes da Igreja começaram a guardar o dia 1º de janeiro como a festa da circuncisão, comemorando a circuncisão de Jesus. Mas os pagãos aparentemente arruinaram o 1º de janeiro para muitos cristãos. A Igreja Romana não aceitou esse dia de festa até o século XI. Seria irônico se não fosse trágico que a circuncisão, momento que indica a primeira mitzvah, mandamento, a qual se submete o menino israelita recém-nascido, fosse tomada como sincretismo para uma festa de absoluta iniquidade. Sobre ela, a enciclopédia católica afirma: na época do paganismo, contudo, a solenização da festa da circuncisão de Jesus foi praticamente impossível em razão das orgias associadas às festividades da Saturnália, que eram celebradas no mesmo período. Até hoje, as características seculares da abertura do Ano Novo interferem com a observância religiosa da festa da circuncisão e tendem a tornar um mero feriado aquilo que deveria ter sido de natureza sagrada do Dia Santo. Certamente todos nós já ouvimos por esta época frases do tipo: boas entradas e boas saídas, que seja um ano de boas escolhas, neste ano tenho que tomar boas decisões e fazer boas escolhas. Todas essas frases são repetidas por quase todas as pessoas diversas vezes na passagem de ano de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Conseguem relacionar essas frases com a descrição acima sobre a divindade de Janus? De fato, a maior parte das pessoas estão alheias à questão religiosa e muitas delas negam-se a aceitar a existência de uma autoridade suprema e a submeter-se à vontade do Eterno. Contudo, têm uma enorme facilidade em assimilar o paganismo e aceitar todas as artimanhas levadas a cabo pelo adversário. Honrado como santo pelo catolicismo, o Papa Silvestre, a quem também é celebrada uma festa em 31 de dezembro, homenageado na tradicional corrida de São Silvestre, promulgou várias leis antissemitas. No leste europeu era uma noite em que os cristãos helenizados deveriam beber, alegrar-se e matar judeus. Os judeus passavam a data escondidos, temendo por suas vidas. Claro que muitos irão ver este vídeo e dirão certamente que para eles a passagem de ano nada tem a ver com estas práticas